Olá, tudo bem com vocês? Vamos continuar a falar sobre algumas perspectivas sociológicas sobre a educação. Nós já começamos essa discussão na aula anterior falando principalmente sobre as ideias do sociólogo Emile Durkheim, né? Um dos clássicos da sociologia, um dos primeiros a sistematizar, transformar a sociologia numa ciência de fato, numa disciplina acadêmica e tal. E agora nós vamos dar ênfase a outros dois grandes pensadores, que são Karl Marx e o Max Weber. E Karl Marx conta também com a parceria intelectual na produção de boa parte da sua obra do Friedrich Engels, né, que não pode ser desprezado na análise da obra desse grande sociólogo, até porque ele foi parceiro na produção intelectual de boa parte da obra desse sociólogo, né? Tanto o Max Weber quanto o Karl Marx, eles são pensadores tão intensos que eles são classificados não só como sociólogos, mas como historiadores, economistas, filósofos. Só para vocês terem uma ideia da extensa produção e da qualidade da produção desses caras, né? Então, eles merecem todo o nosso respeito e a nossa curiosidade epistemológica, né? Nossa curiosidade de tentar conhecer aquilo que eles produziram. Até para evitar alguns mal-entendidos, né? No caso do Karl Marx, por exemplo, eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que ele é um dos autores mais criticados e menos lidos no Brasil, lado a lado com outro grande autor, educador chamado Paulo Freire, né? Então a gente precisa ler mais para poder, até mesmo para poder fazer uma crítica mais densa, mais construtiva da obra de um determinado autor, né? Então, como eu havia falado, a gente vai para a segunda parte da discussão sobre os grandes teóricos da sociologia da educação, né? É importante lembrar nesse início que nenhum desses autores ele se dedicou especificamente à sociologia da educação, né? O que se tem, o que a gente consegue tirar deles hoje são reflexões espalhadas em suas obras sobre a categoria educação, né? Até porque, como eu já havia explicado em outros encontros, uma temática tão importante, tão densa, que ela não pode ficar fora das preocupações de ninguém que se dispõe a estudar a sociedade, a estudar as ciências humanas. Então, esses autores também não deixaram, também não negligenciaram essa categoria super importante. Outra coisa que eu gostaria que vocês fizessem, assim, eu deixei o texto para essa aula é o mesmo texto que eu já havia deixado disponível na aula anterior. Eu vou colocar novamente por uma questão burocrática mesmo, porque a gente tem que colocar na plataforma. Mas vocês vão prestar atenção, vocês vão perceber que é o mesmo texto da aula anterior. Dito isso, como eu espero que vocês já tenham lido o texto da aula anterior, que é o mesmo de agora, eu sugiro que vocês vão lá naquela pasta que eu deixei com a bibliografia auxiliar desse curso e leiam o texto da Marilena Chauí, que vai falar sobre a ideologia da competência, né? Marilena Chauí, uma grande filósofa brasileira, que tem muitos livros interessantíssimos e que merecem também ser conhecidos. Esse texto que eu tirei para vocês é de um livro chamado O que é Ideologia, da coleção Primeiros Passos. Então vale a pena dar uma olhada, é um texto curtinho e vocês só têm a ganhar com isso. Então eu vou, ao longo da explicação, vou retomando também
dialogando também com alguns pontos que a Marilena Chauí trabalha. Porque quando você fala em ideologia da competência, por exemplo, uma das principais questões a serem discutidas é, primeiro, o que é importante para o estabelecimento de qualquer tipo de poder, o domínio ideológico, né? Como certos tipos de poder se mantêm intactos durante anos e anos sem que haja algum tipo de revolta dos dominados ou algo parecido. O que sustenta isso? O que dá liga a essa manutenção de poder, né? E por último, em se tratando especificamente de educação formal, assim, o que é essa ideologia da competência, né? Tem muito a ver com a ideia que a gente trabalha muito hoje de meritocracia, que é uma ideia basicamente liberal e que nos faz pensar que o simples esforço é o suficiente para que a gente alcance o sucesso, sem levar em consideração quaisquer outros contextos, quaisquer outras situações, quaisquer outros motivos que podem influenciar esse percurso que a gente tenta fazer rumo ao sucesso, né? Umas realizações pessoais. E como diria Karl Marx, as realizações do espírito e do estômago, né? As realizações materiais e ideológicas, culturais, espirituais, enfim, né? Vamos adiante, então. Nunca realizaram uma análise sistemática da escola e da educação, né? São apontamentos, são reflexões pontuais que a gente vai juntando, que a gente vai discutindo para ter uma ideia do que é essa escola e do que é esse fenômeno da educação. Então, como o grande estudioso também da área, Moacir Gadotti, diz, o Moacir Gadotti, que é um pesquisador da área de educação muito antenado com a produção de Paulo Freire, né? E que também se preocupa muito com os rumos da educação no país, e com as pautas diversas relacionadas a esse fenômeno, principalmente no Brasil. Então, nunca realizaram uma análise sistemática da escola e da educação. A problemática educativa foi colocada de modo ocasional, fragmentário, mas sempre no contexto da crítica das relações sociais e das linhas mestras de sua modificação. É uma fala do Moacir Gadotti, e que faz muito sentido mesmo hoje, em que nós vivemos num país que tem vários programas de pós-graduação na área de educação. A produção acadêmica nessa área está melhorando bastante, mas mesmo assim essa afirmação de Moacir Gadotti ainda faz sentido. A gente necessita de uma análise sistemática da escola e da educação, né? Até porque mesmo as políticas públicas às quais nós estamos sujeitos, elas têm uma base muito frágil, né? Que o diga o novo ensino médio, né? Que é a atual pauta aí no processo de formação, no processo de educação formal do povo brasileiro, que tem suas lacunas, não são poucas, tem as suas lacunas, tem as suas fragilidades e precisa ser repensado, né? Já nasceu frágil e precisa ser repensado. A gente precisa de um modelo de educação muito mais denso, muito mais balizado em pautas humanas, né? E numa educação que realmente possa dialogar ou fazer dialogar os vários campos de saber, né? A gente já aprendeu com a experiência que isso não se faz numa canetada, isso não se faz por força de lei, mas se faz com ação
cotidiana, com motivação cotidiana. Então a gente precisa fazer acontecer esse tipo de situação, não por via de lei, coisa que já se mostrou ineficaz, não por canetada, não por portaria, mas pela nossa prática cotidiana, não é? Vamos adiante. Marx e Engels. Marx e Engels propõem orientações pedagógicas de base rigorosamente histórica materialista. É o materialismo histórico dialético de Marx e Engels. Para Engels, em sua Sociologia da Educação, a situação das classes trabalhadoras na Inglaterra, livro muito interessante que eu sugiro que vocês conheçam, a instrução popular tornou-se insuficiente. Os operários lutam para conquistar as primeiras leis sobre a instrução. Há uma denúncia das condições de precariedade típicas da escola para o povo. Quer dizer, olha só, o Engels escreveu esse livro no século XIX e hoje as demandas ainda são muito parecidas. Os questionamentos que são feitos ainda são muito parecidos. Quer dizer, o que o materialismo histórico de Marx e Engels diz? Dentre outras coisas, que a gente vive numa tensão entre grupos que rivalizam por poder. A luta de classes é vista como o motor da história, aquilo que confere dinâmica à sociedade. Então, cada momento, cada contexto, cada modo de produção tem os seus grupos dominantes, os seus grupos dominados e, obviamente, com potencial revolucionário, né? A exemplo da burguesia durante o feudalismo e a exemplo do proletariado durante o capitalismo, na visão de Marx e Engels. Mas o que esses caras diziam no século XIX e que permanece até hoje? Em primeiro lugar, a educação voltada para o pobre, ela é precária. De fato, e aí eu volto a bater na tecla do novo ensino médio. Só para vocês terem uma ideia, a carga horária de ciências humanas caiu quase pela metade. E aí, como é que nós vamos fazer em relação a esse prejuízo? O que se quer no final das contas? Se quer, como diz o ex-ministro da Educação, né, que já foi afastado recentemente do cargo, a universidade é para poucos, né? Não é todo mundo que tem que batalhar por uma vaga na universidade. Olha que visão elitista. É uma visão que condiz com aquilo que a Marilena Chauí fala sobre a ideologia da competência, né? São poucos são aqueles que alcançam um razoável sucesso, né? O mundo ele é orquestrado dessa forma, enquanto poucos alcançam o sucesso, os outros eles são subjugados, a eles são conferidas outras funções menos nobres, né, que não as de comando, que não as aquelas bem vistas pelo restante da sociedade. Então, a mesma reclamação feita pelo Engels no século XIX continua. E vocês acham que a educação pública ela é extremamente eficaz, extremamente de qualidade? Não, a gente tem um caminho muito longo a percorrer. Cada vez mais os desafios vão sendo impostos a todos nós, né? Precisamos lutar para melhorar essa educação pública, essa educação que é voltada para o filho dos pobres. E vem cá, vocês já pararam para pensar, por exemplo, que um indivíduo estuda a vida inteira numa escola pública com a intenção de entrar numa universidade. Como ele não consegue entrar na universidade pública, ele vai pagar para fazer um curso superior.
seja pelo financiamento, FIES, ou seja com uma bolsa parcial ou total do ProUni. Mas alguém está pagando essa universidade. Enquanto isso, os filhos das elites, eles estudam a vida inteira na escola particular, mais estruturada, que não vai cortar essa carga horária em quase 50%, pelo contrário, vai manter e vai usar isso como estratégia de marketing para atrair os alunos. Esse cara passa a vida inteira estudando na escola particular para alcançar uma vaga na universidade pública. Olha que discrepância, né? Faz algum sentido? Por que esses caras procuram a universidade pública? Porque lá estão os melhores professores. Com todo respeito aos professores das faculdades, que são também muito bons e há colegas que são fantásticos e trabalham na rede privada, mas os professores mais qualificados, eles estão nas universidades públicas. Você tira pela dificuldade que é para você conseguir uma vaga de professor numa universidade pública. É muito burocrático, é um processo seletivo muito acirrado. Então, é por isso que muita gente vai procurar a universidade pública depois, que passa a vida inteira estudando na escola particular. Então, é um problema que se renova, né? Engels chama a atenção disso no século XIX e a gente continua batendo nessa tecla hoje. A coisa se intensificou. Para Marx e Engels, a ideologia alemã e manifesto do Partido Comunista, a educação é estritamente dependente da sociedade, da classe dominante. Veja bem, qual é a lógica, qual é a tese aí? A classe dominante, ela não detém só o poder econômico e o poder político, ela detém principalmente o poder ideológico. Como ela detém o poder ideológico, ela usa esse poder para determinar que tipo de instrução o povo vai ter e quais as funções das mais variadas escolas inseridas nesse sistema de ensino. Quem dá as cartas disso é o grupo que está no poder, é ele que vai dizer se a escola pública vai continuar tendo qualidade ou não, quais as demandas que ela vai atender. A gente ouve há um bom tempo aqui no Brasil muita gente falando sobre a importância dos cursos técnicos, né? Muito se fala e pouco se faz a respeito, né? Por que os cursos técnicos não são tão atraentes? Porque você vai fazer um curso técnico numa escola pública, você não tem um laboratório de qualidade, você tem toda uma demanda social voltada para a questão do Enem, né, para entrar, para assumir uma vaga na universidade. Você olha para o mercado de trabalho, em algumas áreas ele está saturado, né, e não há informações mais abrangentes sobre o mercado de trabalho em outros lugares para esses cursos técnicos, onde essas pessoas podem construir de fato uma carreira. Então não é o curso técnico que não presta, é a estrutura que está sendo montada, que está sendo organizada, que deixa muito a desejar. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é para o seguinte: quem é responsável por construir essa estrutura, ou pelo menos quem é que organiza estrategicamente essa estrutura de ensino? É justamente a classe dominante. Fiquem atentos a isso. É justamente isso que a Marilena Chauí também fala no texto Ideologia da Competência. Quem cria os discursos sobre competência, os discursos sobre meritocracia, é justamente a classe dominante, por dois motivos bem interessantes. Primeiro, para manter seu poder, e segundo, para fazer com que o pobre, com que o dominado pense de uma maneira muito parecida com o dominante, guardadas algumas
diferenças pontuais e que ele acredite que é possível alcançar o sucesso pelos seus esforços individuais. Quer dizer, é um discurso meritocrático. Volto a bater nessa tecla. Vocês precisam dar uma olhada no texto da Marilena Chauí, ok? Vamos adiante. A escola reflete e confirma uma nítida divisão entre as classes sociais. A escola, como qualquer outra instituição e como a própria cultura, é um instrumento ideológico que exprime a concepção do mundo e os interesses socioeconômicos da classe no poder. Não vou nem me demorar muito nesse slide, não, porque é justamente o que a gente acabou de comentar em relação ao slide anterior, em relação ao livro também da Marilena Chauí, ao texto da Marilena Chauí. Marx, no Capital, dedica algumas páginas às condições de vida da infância nas sociedades individuais, industriais, né? Condições de vida precárias dos filhos dos trabalhadores das indústrias, né? Que na época em que Marx escreveu o Capital, estava absorvendo uma grande quantidade de mão de obra, as pessoas trabalhavam muitas horas por dia para suprir a demanda dos seus empregadores, dos seus patrões, e havia alguns problemas sociais muito sérios se agravando, né? Como problemas de saneamento, problemas de violência, problemas de saúde pública, desemprego e o problema da instrução pública, da educação, principalmente a educação para os mais necessitados. Qualquer semelhança com a nossa atual realidade não é mera coincidência. O Manifesto do Partido Comunista. Educação pública e gratuita para todas as crianças. O Manifesto do Partido Comunista foi um livro que Karl Marx e Friedrich Engels escreveram, chamando os trabalhadores para a ação, para tomar o poder da burguesia, que seria justamente a construção de um modo de produção comunista, né? Que seria o processo de superação do capitalismo, do modo de produção capitalista. Então, o que havia nesse livro, nesse conjunto de ideias, nessa cartilha, o que havia previsto para a educação, né? Educação pública e gratuita para todas as crianças, eliminação do trabalho infantil nas fábricas, né? Porque havia sim, à medida que a coisa começou a se intensificar, algumas crianças eram empregadas sim nas fábricas, trabalhavam muito para dar conta das demandas. Esses autores defendem o trabalho infantil quando ele tem um valor social, mas o trabalho infantil diferente daquele trabalho que é fruto de um processo de exploração capitalista, né? Seria algo mais ou menos parecido com o que nós temos hoje com o menor aprendiz, né? O jovem que começa a estagiar em alguma empresa e a tomar contato com o mercado de trabalho, né, para ir se familiarizando aos poucos com aquilo que ele vai encontrar mais adiante, né, ao terminar o ensino médio, o ensino técnico, o ensino superior. Então é um programa interessante que nós temos hoje, mas pouco abrangente. Na ideia desses dois autores, do Marx e Engels, seria algo bem mais abrangente, né? Associação entre educação e produção material.
né? Uma educação obviamente preocupada com a formação intelectual, mas também voltada para questões mais técnicas, né? Ligadas ao cotidiano e à produção da vida material, né? A gente tinha um embrião aí nas ideias de Marx e Engels do que seriam as escolas técnicas no futuro, né? Que é justamente o tema desse próximo item aí. Educação politécnica, que leva à formação do homem omnilateral, como um todo, mental, físico e técnico. Então, o ensino que esses caras pensavam era um ensino integrado, tal qual o ensino que nós, teoricamente, temos no Instituto Federal do Piauí, mas e nos institutos federais como um todo. Por que eu digo teoricamente? Porque, de acordo com o que está escrito, de acordo com a lei, nós temos um ensino técnico integrado ao médio. Mas essa integração, como eu disse para vocês agora há pouco, ela não se dá por força da burocracia. É algo que acontece no cotidiano. E isso, infelizmente, em muitos lugares, em muitas escolas, em muitos institutos federais, vem acontecendo a passos muito lentos. Em alguns lugares isso é quase inexistente. Inseparabilidade da educação e da política. A educação política é algo fundamental para ser discutido na escola. Por quê? Porque a escola do burguês é uma escola alienante, é uma escola feita pela classe dominante para defender o seu status, para defender a dominação, para fazer com que os filhos dos pobres continuem nos seus lugares sociais e que eles não possam avançar muito, né? Então, a escola pensada por Marx e Engels tratava de temas como a educação e a ação política, justamente para superar esse atraso, para superar essa discrepância. Para Marx e Engels, não é possível falar de educação sem referir-se à realidade socioeconômica e à luta de classes, que a caracteriza e sustenta. Acabei de falar sobre isso. É uma escola pensada pela burguesia, de extrema qualidade para os filhos da burguesia e de uma qualidade duvidosa para os filhos dos trabalhadores, dos proletários, né? Para pegar um termo utilizado pelo Karl Marx, né? E que precisa ser revisto, né? Por isso que essa luta de classe precisa ser conhecida e pensada, refletida, criticada na escola. A proposta educativa de ambos desenvolve-se em torno do papel fundamental atribuído ao trabalho no âmbito escolar, um trabalho produtivo ligado à fábrica e, através dela, à sociedade no seu conjunto. Seria, de fato, uma educação integrada, né, com aspectos técnicos, com aspectos mais voltados ao plano intelectual, ao plano espiritual, aos cuidados com o próprio corpo. Então, seria um ensino integrado de fato. Ao lado do trabalho, Marx sublinha a importância da instrução. Primeira, formação espiritual. Segunda, educação física, como é ministrado nas escolas de ginástica através dos exercícios militares, né? Como eu falei agora há pouco, preocupação com o espírito, com o corpo e com os aspectos intelectuais e materiais, no sentido da educação voltada para as técnicas também. A terceira, instrução politécnica, que transmitir os fundamentos científicos gerais de todos os processos de produção e que, ao mesmo tempo, introduza a criança e o adolescente no uso prático e na capacidade de manejar os instrumentos elementares de todos os ofícios. Quer dizer, é um ensino integrado ao técnico,
ao espiritual, aos cuidados com o corpo, repetindo uma educação integrada de fato. O que vocês acham dessa ideia, dessa escola pensada por Marx e Engels? Seria interessante nos dias atuais? Reflitam um pouco sobre isso. O modelo educativo de Marx e Engels influencia a Comuna de Paris em 1871. A instrução popular, com o decreto de 2 de abril, despojada de qualquer finalidade religiosa, escola laica, né? A escola onde não havia uma intervenção direta de qualquer religião, onde se trabalhava o respeito mútuo, né? A instrução religiosa é proibida nas escolas. A gente está falando da França, né? Em 1871. Afirmava: o filho do camponês devia receber a mesma instrução que o filho do rico, e além disso, gratuitamente. Uma educação de extrema qualidade, sem diferenciações, sem reproduzir desigualdades que o modo de produção capitalista impõe. Abria-se para as mulheres o acesso à instrução prevista para os homens. Até bem pouco tempo, certos níveis de instrução eram proibidos para mulheres, não é? Aqui no Brasil, por exemplo, o auge da carreira no campo da educação que a mulher podia atingir era a escola normal, né, para ser professora do ensino fundamental, professora de crianças, né? Então era o máximo que a mulher poderia trilhar. Então Marx e Engels já defendiam esse acesso total e restrito das mulheres à mesma instrução conferida aos homens, já no século XIX. Então eram autores bem à frente do seu tempo, né? Procurou difundir o estudo com o trabalho produtivo para dar vida a homens completos, iniciando a instituição de escolas de novo tipo, nas quais se realizasse tanto uma ampla preparação profissional quanto uma rigorosa instrução científica. A escola integrada. Atenção particular aos abrigos. Introduzida uma educação completa da criança, né? Desde das primeiras interações no ambiente escolar, a criança já era voltada para se adequar a essa perspectiva, né, de estruturação escolar que Marx e Engels pensavam. O modelo educativo de Marx e Engels revoluciona a pedagogia contemporânea. Porque, como vocês já podem ter percebido, muita coisa que nós temos hoje foi tirada daí, né? Nem que seja só na teoria, mas muita coisa foi tirada do pensamento de Marx e Engels. Isso a gente não pode negar. A referência ao trabalho produtivo, que punha em aberto contraste toda uma tradição educativa intelectualista e espiritualista. Esse aspecto voltado ao mundo de trabalho, esse olhar para o ensino técnico, isso não existia até bem pouco tempo. A educação que era voltada para as elites, ela bebia nessa tradição intelectualista e espiritualista, descrita no item anterior. A afirmação de uma constante relação entre educação e sociedade. Uma educação, enfim, contextualizada, com o pé no cotidiano, na realidade social, que precisa ser não só compreendida, mas ressignificada pelos estudantes, pelos alunos, né? O modelo educativo de Marx e Engels entende o trabalho como princípio educativo, como praxis, como algo fundamental
como um viés de extrema importância nesse processo. A questão não é que a educação tenha se desenvolvido na história, independente da produção, mas que foi excluída dela, ou a produção excluída da educação. Educação não tinha nada a ver com o mundo produtivo. Na perspectiva de Marx e Engels, ela não só tem a ver como o mundo produtivo, daí a importância da formação técnica, como o mundo produtivo é algo essencial na vida de toda e qualquer sociedade. Suas análises permitiram o esclarecimento e a compreensão da totalidade social, de que a educação é parte, incluindo as relações de determinações e influência que ela recebe da estrutura econômica e o específico das discussões de temas e problemas educacionais. Outro trecho do pesquisador, do educador Moacir Gadotti. Vamos adiante. A escola capitalista carrega uma ideologia, a ideologia capitalista. E aí, mais uma vez, a gente volta para a discussão de ideologia lá da Marlene Chauí, a ideologia da competência. A escola capitalista aposta nessa ideologia da competência. Por quê? Porque ela é responsável por separar os dominantes dos dominados. A escola transmite as relações sociais de produção dominantes na sociedade. Então, toda e qualquer discrepância percebida na vida social, ela se reflete na escola, né? Todos os nossos preconceitos, todas as injustiças sociais, todas as desigualdades, elas estão expressas, elas estão manifestas na escola. A educação passa por reformas a cada transformação do capitalismo. E essas reformas têm se mostrado incipientes. Elas têm se mostrado muito aquém daquilo que nós temos capacidade de produzir, de gerir e de apresentar enquanto projeto de educação para toda a população. A escola como formação para o trabalho é um produto do capitalismo. Busca da produção de homens adequados às relações de trabalho, moldar corpos e mentes para o trabalho. O trabalho passa então a ser uma categoria fundamental tanto na vida social como um todo, quanto na vida escolar especificamente, né? A escola não é somente uma forma de inculcar as relações sociais de produção, mas também uma conquista dos operários. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque o seu filho vai ter acesso ao mesmo tipo de educação que o filho do burguês. É uma escola voltada não só para as coisas intelectuais do espírito, mas para a valorização da saúde do corpo e para a preparação para o mundo do trabalho, né? O campo das técnicas, o que é algo também extremamente importante, né? Uma conquista extremamente importante para esses operários. Adestramento à disciplina fabril no Taylorismo, Fordismo, preparação para uma produção flexível na atualidade, são os papéis que a escola vem exercendo, né? Então, ele prepara o trabalhador, ela prepara o trabalhador para aquele esquema taylorista, fordista, né? Do apertar parafusos de algo que você nem sabe o que é. Geralmente o trabalhador não sabe nem o que está ajudando a produzir, está lá apertando parafusos. Depois se adequando à flexibilização dessas relações, né? Muito tempo depois. No sistema capitalista, a escola é entendida como favorecedora da acumulação do capital. Ela reproduz literalmente a lógica da elite. Então, favorece sim a acumulação de capital. Alienação incentiva a competição no seio das escolas. Alienação para Karl Marx
é estar alheio àquilo que se produz, aquilo que o fruto do seu trabalho. Quando você é alienado, ele é meio difuso, você não consegue delinear, você não consegue perceber de fato do que se trata, né? Processo de mercantilização da educação com sua entrada no sistema capitalista. Nesse processo de mercantilização, trazendo para essa discussão para os dias de hoje, a gente pode ver a proliferação de escolas privadas, de faculdades privadas, oferecendo de tudo que você possa imaginar para atrair clientes. Deste modo, até hoje temos mecanismos que nos conduzem ao trabalho, como, por exemplo, o fato de que só sobrevivemos se nos vendemos no mercado de trabalho. De acordo com Karl Marx, era aquilo que o trabalhador comum tinha de seu e que podia ser vendido, era justamente a sua força de trabalho, que era vendido barato para o patrão, sendo que aquilo que você ajuda a produzir ultrapassa aquilo, o valor que você recebe, né? Tudo isso que ultrapassa vai e fica com o patrão. É chamado de mais-valia, né? Esse excedente. Divisão mão-cérebro. Quem não se identifica com o trabalho dito intelectual, escolar, é conduzido para o trabalho manual. Então há também essa triagem, né? De mostrar, ou pelo menos a compreensão de que você sabe separar quem está mais afeito ao trabalho intelectual científico e quem está mais afeito ao trabalho braçal ou técnico, né? Pensar a educação para além do espaço escolar nos sugere pensar o quê? Uma escola transformadora da realidade social, emancipadora. Quem batalhou por isso? Quem pensou isso? Quem teorizou sobre isso? O próprio Moacir Gadotti, que nós citamos aqui, e um pensador brasileiro que é respeitado no mundo inteiro, chamado Paulo Freire, e que vem, infelizmente, sendo atacado por pessoas tão ignorantes que nunca se deram ao trabalho de ler uma página sequer escrita por esse grande autor brasileiro. Pensar de forma contrária é pensar a educação como uma configuração restrita, limitando seu papel aos saberes escolares. Então, resumindo, se for para pensar em educação, meu amigo, minha amiga, que seja assim, que seja uma escola transformadora da realidade social, emancipadora, que lhe dê autonomia intelectual, capacidade de pensar e agir por si só. Se essa missão for cumprida, a escola conseguiu atingir um outro patamar, o patamar desejável por esses autores. Infelizmente, não é esse tipo de papel que a maioria das escolas hoje exerce. Vamos adiante. O que Weber pensa sobre educação? Lembrando que esses três autores que eu comentei aqui, Durkheim, Marx e Weber, estão naquele texto que eu deixei para vocês na aula passada e estou mandando novamente nessa aula, o mesmo texto. A educação para Weber é o modo pelo qual os homens são preparados para exercer as funções que a transformação causada pela racionalização da vida lhes colocou à disposição. Para Weber, a sociedade estava em vias de um processo de racionalização, de burocratização. Então a ciência ganhava espaço e essa escola devia se adequar a essa nova configuração de sociedade. A lógica da racionalidade, da obediência à lei e do treinamento das pessoas para administrar as tarefas burocráticas do Estado foi aos poucos se disseminando.
Então, para Weber, a escola era o lugar responsável por formar burocratas, por formar pessoas que seriam responsáveis por administrar essas tarefas do Estado, a organizar de certa forma a vida social. A racionalização e a burocratização alteram radicalmente os modos de educar. Não é mais o mundo do sobrenatural e dos desígnios de Deus ou dos imperadores. E aí ele está fazendo menção àquela educação que era que tinha um pé ou os dois pés em algum aspecto religioso, né? Então Weber percebe que uma mudança muito grande nesse sentido está acontecendo. Então não é mais o mundo do sobrenatural, é o mundo do império da lei e da razão. Mais uma vez, a palavra-chave do pensamento do Weber, que é racionalidade. Educar no mundo assim certamente não é o mesmo que educar antes dessa grande transformação provocada pelo advento do capitalismo moderno. Weber foi um dos grandes teóricos do capitalismo. Como assim? Ele fez uma análise, algumas análises incríveis desse modo de produção. Uma delas é um livro que se tornou um clássico chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em que ele vê quais foram as estratégias traçadas pela burguesia para tomar o poder. Primeiro, alcançar o poder sobre as mentalidades, o poder ideológico, para em seguida alcançar o poder político de fato. Vale a pena dar uma lida nisso. Quais são as finalidades da educação para o Weber? Primeiro, despertar o carisma. Não é propriamente uma pedagogia, né? Preparar o aluno para uma conduta de vida, que é a pedagogia do cultivo, né? Transmitir o conhecimento especializado, pedagogia do treinamento. Nesse sentido, ele dialoga com o Karl Marx, né? Revelar qualidades mágicas ou dons heróicos. Isso está relacionado ao despertar o carisma, né? Weber tinha uma atenção especial à questão do carisma, dos líderes carismáticos, né? O que para Weber é aqueles que legitimavam seu poder por conta do seu carisma, né? Das suas características pessoais, que eram capazes de persuadir outras pessoas, né? Weber refere-se aqui ao ascetismo mágico antigo e aos heróis guerreiros da antiguidade e do mundo medieval, que eram educados para adquirir uma nova alma, no sentido animista, e, portanto, renascer. Pelo termo animismo, designa a manifestação religiosa imanente a todos os elementos do cosmos, sol, lua, estrelas, a todos os elementos da natureza, rio, oceano, montanha, floresta, rocha, a todos os seres vivos, animais, fungos, vegetais, e a todos os fenômenos naturais, chuva, vento, dia, noite, é um princípio vital e pessoal chamado de ânima, o qual representa significados variados. Cosmocêntrica, que significa energia, antropocêntrica, significa espírito, teocêntrica significa alma. Consequentemente, todos esses elementos são passíveis de possuírem sentimentos, emoções, vontades ou desejos e até mesmo inteligência. Resumidamente, os cultos animistas alegam que todas as coisas são vivas, todas as coisas são conscientes ou todas as coisas têm ânima. Professor, mas eu não entendi nada disso. Posso traduzir para vocês em algo bem simples. O Weber acredita que uma das funções primordiais da escola é despertar as nossas características persuasivas, nossas características de liderança, o nosso carisma. E esse carisma ele pode se manifestar de uma forma
mágica, né? De uma forma quase espiritualizada. Afinal de contas, os grandes líderes carismáticos são pessoas razoavelmente espiritualizadas, cheias de, de empatia, né? Então, todas essas características, elas seriam de responsabilidade da escola, de acordo com Weber. Elas seriam despertadas no cotidiano escolar, de acordo com Weber. Em relação à pedagogia do cultivo, ela procura formar um tipo de homem que seja culto, onde o ideal de cultura depende da camada social para a qual o indivíduo está sendo preparado, e que implica em preparar para certos tipos de comportamento interior, ou seja, para a reflexibilidade, e exterior, ou seja, um determinado tipo de comportamento social. E aqui você já vê uma diferença em relação a Marx e Engels, né? O Weber admite que a escola ela prepara o indivíduo de acordo com a sua classe social, né? De acordo com sua camada social, como está descrito aí no slide. E ele não propõe nada que possa equalizar isso. Ele só afirma que a escola reproduz essas diferenças, né? Pedagogia do treinamento. Com a racionalização da vida social e a crescente burocratização do aparato público de dominação política e dos aparatos próprios, as grandes corporações capitalistas e privada, a educação deixa paulatinamente de ter como meta a qualidade da posição do homem na vida e torna-se cada vez mais um processo de preparo especializado com o objetivo de tornar o indivíduo um perito. Weber também atentava para as especificidades da educação, para as especializações da educação, que podiam ser especializações apontando para a formação que hoje a gente conhece como formação técnica e ou apontando para uma formação científica, intelectual ou um pouco de cada, né? Mas o que ele defende aqui é que há um processo de preparo especializado em curso, né? Há uma tendência da educação de afunilar o conhecimento no sentido de propor uma espécie de especialização aos seus a todos envolvidos nesse processo, né? E aí você toma novamente como exemplo esse novo ensino médio, que fala de itinerários formativos, né? Nas áreas de ciências humanas, ciências da natureza, ciências exatas, mas não se sabe ao certo como esses itinerários vão funcionar e nem se todas as escolas vão ter condições de oferecer todos os itinerários, né? Porque se isso não acontecer, você está afunilando de propósito as perspectivas e o conhecimento dos seus alunos, daqueles que se mantêm firmes e fortes até o final. Há um afunilamento, uma especialização, né? E isso precisa ser, em se tratando desse novo ensino médio, que foi o exemplo que eu citei, precisa ser elucidado, né? Precisa ser discutido. O recuo da educação, enquanto formação do homem em favor de uma educação, enquanto treinamento especializado e parcializado para habilitar o indivíduo a desempenhar certas tarefas. Pessimista que era, de seu ponto de vista, o capitalismo reduzia tudo, inclusive a educação, à mera busca por riqueza material e status. Mais uma vez, podemos dialogar com o texto da Marlene Chauí, que é exatamente isso que ela diz. A burguesia reproduz o seu modo de vida e dá uma ideia de que o faz com alguma dificuldade, mas não. A escola é pensada para
facilitar esse processo de reprodução. Então, nas escolas voltadas para a formação dos filhos das elites, há uma busca, há uma competição, há uma tensão, uma luta por riqueza material e status, que afinal de contas, na sociedade capitalista é o que define o indivíduo, né? As suas posses o precedem. É mais ou menos isso. E Weber era muito pessimista em relação a isso, né? Weber via na pedagogia do treinamento, imposta pela racionalização da vida, o fim da possibilidade de desenvolver o talento do ser humano, em nome da preparação para a obtenção de poder e dinheiro. A racionalização é inexorável, invencível, e educação especializada, a lógica do treinamento, para Weber também é. Para ele não há nada que se possa fazer a respeito. Ele não é tão esperançoso quanto Karl Marx e Friedrich Engels e não propõe outra coisa. Ele faz essa análise tensa e desiludida do processo educacional, né? Para encerrar, a educação enquanto processo formal de aprendizagem social está envolvida numa pedagogia de treinamento com vista a formar o especialista, né, que possui uma competência técnica específica destinada a ocupar um lugar na vasta organização de uma grande empresa ou órgão público burocratizado. Esse tipo de educação tem sido cada vez mais questionada por educadores, pois desvincula o aprendizado dos valores humanistas e longe de uma perspectiva criticamente orientada para a transformação da realidade social. Quer dizer, é o resumo do quanto de pessimismo há em Weber em relação a esse aspecto. Não, como a gente viu no slide anterior, não há nada que se possa fazer. O afunilamento, a especialização, a preparação de determinados indivíduos de diferentes contextos, né? Preparações diferentes, obviamente, e por aí vai. Isso tudo para mostrar para vocês o quanto é complexo falar sobre a formação escolar, sobre a educação como um todo, sobre a educação escolar especificamente. Então, reflitam, leiam, pensem direitinho, interajam nos fóruns e a gente volta a se ver em breve, ok? Obrigado e até a próxima.